Olá, você que acompanha o canal Meu Sítio em Casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem. Eu vou bem demais com a graça de Deus. E nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos aqui à primeira trasfega do nosso vinho ao estilo clarete. Então, pessoal, aqui eu vou trazer algumas informações super legais desse momento que nosso vinho aqui se encontra. Ele que ainda está muito jovem, muito turvo. Eu vou dar um zoom ali para vocês darem uma olhadinha como é que ele está e trazer mais algumas informações aí deste processo que faremos a partir deste momento. Mas antes, meus amigos, peço a força de vocês. Se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal. Deixe aquele like maneiro, compartilhe os nossos conteúdos e manda ver lá no campo dos comentários. Mande dúvidas, mande sugestões, interage conosco também lá no TikTok e no nosso Instagram, @meusitionemcasa, que assim posso trazendo conteúdos cada vez mais bacanas para vocês. Sem mais delongas então, mãos à obra. Aqui então, pessoal, temos os materiais necessários para podermos fazer esse primeiro trabalho, né? Essa primeira trasfega, passado agora 20 dias que fizemos a descuba. Se vocês não conferiram o vídeo anterior que fizemos, aí a descuba eu vou deixar aqui em cima para vocês, assim como esta playlist maravilhosa sobre o vinho clarete, cheia de informações aí, e as etapas que passamos até chegar neste momento, vai estar aqui em cima no card também. Vamos lá! Vou puxar meu banquinho. E aqui, pessoal, nós temos aqui o nosso tanque fermentador, tá? Do nosso vinho clarete. Ele ainda está muito turvo, tá? Então a gente pode já observar aqui no fundo um bom depósito de borra, ó, cerca de um dedo, né, de depósito de borra. Isso é perfeitamente natural. E aqui em cima a gente percebe, ó, essas sujidades aqui, que na verdade isso aqui é uma espuma concentrada. Por quê? Quando nós fizemos a descuba, a gente já estava ali com uma fermentação muito forte, né? Muito tumultuosa. Então fizemos aquele trabalho de descuba, né? Nós fizemos a separação então da parte sólida, prensamos ali as cascas, né? E trabalhamos somente com a parte líquida neste tanque fermentador aqui. Colocamos o nosso airlock e, pessoal, esse airlock aqui, a função dele é deixar o gás carbônico proveniente da fermentação sair e não deixar o oxigênio atmosférico entrar no nosso fermentador, porque agora não é mais desejável esse contato com o oxigênio. Aqui, pessoal, depois daquele dia que nós mostramos para vocês, ele tava, né, borbulhando bastante, tá? Eu tô apertando aqui o tanque fermentador, sempre que a gente aperta, ele mexe até um sinal interessante que ele está bem vedadinho, tá? A gente via muita atividade aqui das borbulhas, né, saindo, é bonito ver essas borbulhas saindo, tá? Isso é um indicador aí de uma forte atividade fermentativa. Mas, pessoal, conforme aí os micro-organismos, né, as nossas leveduras vão consumindo os açúcares, liberando o álcool e o gás carbônico vai fazendo pressão e ele vai sendo liberado aqui pelo nosso airlock, que é um batoque hidráulico, tá? Aí, a gente vai tendo uma diminuição gradativa dessa atividade fermentativa. Então, conforme o álcool vai subindo, vai diminuindo alimento para elas, essas leveduras elas vão começando a morrer. Tanto que boa parte, tá, pessoal? Dessas sujidades aqui também é acúmulo de leveduras mortas, tá? Então, conforme o álcool vai subindo, elas vão morrendo, não vai tendo mais tanto alimento, então elas vão diminuindo sua atividade fermentativa. Mas, mesmo que a gente não veja atividade no airlock, não significa que ele ainda não esteja fermentando, tá? Então, essa fermentação, pessoal, alcoólica, ela leva vários dias. Óbvio, vai depender muito. Disponibilidade aqui, tá? De açúcares que tem. Se você inoculou alguma levedura, que a gente trabalhou com as leveduras indígenas, que depois, tá? Saccharomyces cerevisiae, ela acaba se sobressaindo muitas vezes aqui na nossa fermentação, tá? Então, dependendo do tipo de levedura que você utiliza, o grau de açúcar que você tem aqui, né, o Brix do seu mosto, essa fermentação, a temperatura ambiente também influencia, então vários fatores ali influenciam para determinar quanto tempo a sua fermentação alcoólica vai levar, tá bom? Mas neste momento aqui que estamos, o que vai acontecendo? Conforme vai diminuindo a atividade da fermentação alcoólica, uma outra fermentação vai começar a ter protagonismo aqui no nosso vinho, que é a fermentação malolática. Existem uma série de micro-organismos, tá? Que são esses micro-organismos láticos. E o que eles fazem? Eles consomem o ácido málico natural que existe no vinho, tá? No mosto, e ele começa a liberar
o ácido málico. Então, por isso, o ácido lático, tá? Então, por isso, fermentação malolática. Eles consomem, então, o ácido málico e liberam o ácido lático, tá? Que ele é muito mais macio, ele vai deixando o nosso vinho mais redondo, mais saboroso, mais gostoso de tomar, tá bom? Mas, essa fermentação malolática, ela acontece naturalmente, tá? O grande protagonista dela são os micro-organismos do gênero Onicoccus oene, tá? Que estão aí naturalmente na casca das uvas, tá? Então, naturalmente elas vão fazer esse processo. Alguns estilos de vinho, o enólogo não quer que aconteça a fermentação malolática, porque ele quer manter mais acidez, ele quer algumas características que a presença do ácido málico deixa mais interessante aquele estilo de vinho que ele está querendo elaborar. Então ele vai fazer algumas intervenções para ele cessar essa fermentação malolática e ela não acontecer, tá? Então isso é possível. Mas a maioria dos vinhos, principalmente tintos, às vezes ela é interessante, tá? Alguns tipos de branco também, essa fermentação malolática é interessante, então ela vai acontecer naturalmente aqui. Pessoal, existe, se vocês pesquisarem até na internet, vocês encontram essas leveduras para fazer inoculação. Porque tem quem queira fazer isso de forma mais controlada. Algumas vinícolas, então, fazem inoculando esses micro-organismos para poder fazer de forma mais controlada essa fermentação malolática. Beleza? Tá? Então, ela vai acontecer naturalmente, aqui a gente não precisa fazer nenhuma intervenção, porque ela vai acontecer mesmo. Tá bom, pessoal? E ela leva aí um bom tempo. Então, naturalmente, conforme a gente for trabalhando com o nosso vinho, ela vai acontecer. Tá? Feita a desculpa, então, foi cessando aí, ainda deve ter um pouquinho aqui, um resquício aqui de fermentação alcoólica, tá? O determinante para a gente falar, ó, não tá tendo mais fermentação alcoólica aqui, é fazer verificação com o densímetro. Então você fez a medição hoje com o densímetro, fez amanhã novamente, deu a mesma leitura, não deu alteração, é porque aí cessou o consumo, né, dos açúcares aqui e não tá tendo mais atividade fermentativa alcoólica, então o seu vinho cessou a fermentação alcoólica, tá bom? Então não usem somente sair bolhas ou não do airlock como fator determinante de ter cessado a fermentação alcoólica, beleza? Mas enfim, agora o que a gente vai fazer? Passado cerca de 20 dias, acho que deu 21 dias mais ou menos, tá? Que fizemos a descuba e trouxemos para o nosso tanque de fermentação fechada, nós vamos fazer a primeira trásfiga. Por quê? Já para fazer a primeira limpeza, para a gente tirar essa camada de borra aqui do fundo, tá? Esse acúmulo de sujidades aqui, e também fazer essa limpeza na parte superior do nosso tanque, tá? Então a gente só vai tirar esse líquido limpinho, né? Limpinho que está aqui no meio, mas novas trásfegas serão feitas. Tem alguns tipos de vinho que eu faço 2, 3, às vezes 4 trásfegas, depende muito do resultado que você quer chegar, tá bom? Mas geralmente 3 tráfegas vão dar bem um bom resultado, tá? Então a gente faz essa passada aí 20 dias da descuba, daqui a 30 dias a gente faz mais uma, 30 dias a gente faz mais uma, depois eu vou deixar o vinho descansando alguns meses, tá? Muito provavelmente esse vinho aqui eu vou envasar ele lá para novembro, mais ou menos, tá bom? Mas aí a gente vai acompanhando a evolução dele. Alguns a gente invasa antes, alguns a gente invasa depois. Pois bem, então basicamente, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente pôr sifonamento, porque aqui a gente não tem uma torneirinha aqui como o nosso balde, tá? Esse outro balde que eu tenho aqui, ó, ele tem uma torneirinha, a torneirinha dele ali. Então era só eu colocar ele aqui na beiradinha da nossa mesa, colocar o outro balde aqui embaixo, né? Abrir a torneirinha e deixar ele naturalmente escorrer. Tá bom? E aí a gente despreza essa parte aqui do fundo. Mas como eu não tenho uma torneirinha aqui, eu vou fazer por sifonamento. Então esse sifãozinho aqui, tá? Eu tenho esse carinha, você compra facilmente também na internet. Essa parte aqui geralmente eu não uso, tá? Esse sifão geralmente o pessoal utiliza para cerveja, então lojas de produto cervejeiro você encontra facilmente. Ele é fácil de usar, fácil de higienizar também. Ele desrosqueia a parte aqui de cima, dá para você lavar ele legalzinho aí com água e sabão. Ele fica bem limpinho. Então, basicamente, a gente vai pegar a ponta dele, colocar aqui dentro e não deixar ele encostar no fundo. A gente deixa a mangueirinha mais aqui em cima. Aí a gente vai bombear aqui, ó. Pá, pá, pá. Ele vai sugar o líquido e por gravidade ele vai cair aqui no meu balde, tá?
Passando aqui pelo meu balde, eu vou sanitizar, vou lavar bem aqui o nosso tanque fermentador, tá? Porque o tamanho dele ainda tá bom, tá? Vou lavar ele, vou higienizar ele e aí a gente vai voltar novamente o nosso vinho clarete para cá, porque ele vai ficar mais 30 dias, ele vai flocular mais, ele vai, né, decantar mais acúmulo de borra aqui no fundo. Mas a cada trasfega vocês vão perceber, né, que ele vai ficando mais bonito, mais transparente. Aqui ele tá muito escuro, muito turvo, né? Porque ele ainda está muito sujo, tá? Isso é normal, tá, pessoal? Mas conforme vocês forem fazendo novas trasfegas, você vai percebendo que o acúmulo de sujeira vai diminuindo, que ele vai ficando cada vez mais clarinho, cada vez mais transparente, até chegar no resultado que a gente deseja, tá? Então, não se preocupem. Pô, Diego, passou 20 dias, está muito sujo, ele está feio, fica tranquilo, porque aí com as trasfegas sendo feitas, você vai chegar num resultado muito mais interessante. Maravilha, meus amigos? Aqui... Então, além do meu sifão, eu tenho o meu frasquinho de álcool 70, tá? Eu já limpei e já sanitizei toda a mesa, então tudo que for ter contato direto ou indireto com o seu mosto, você lava e sanitiza com álcool 70, tem quem usa iodo também, já lavei, já sanitizei o nosso balde também, assim como o nosso funil. E essa peneira super fininha aqui, que depois a gente, na hora de voltar o nosso vinho para o fermentador, a gente vai utilizar, porque ele ajuda também a reter algumas impurezas, tá? Como eu só estou com as mãos e o meu suporte de peito ali vai ficar meio torto ali, porque eu vou ter que segurar a mangueira de um lado, o sifão no outro, e segurar ali o tanque fermentador para ele não virar. Eu vou fazer esse processo, que eu já mostrei em vídeos para vocês, é super tranquilo, não tem segredo, tá? É basicamente sifonar daqui para cá, não pegando a sujeira do fundo, e aí eu volto com vocês para a gente fazer ao inverso, tá? Passar daqui voltando para o tanque fermentador. Beleza, pessoal? Vou fazer esse trampo e já volto com vocês. Prontinho, então, pessoal, já fizemos, ó. Que bonito o nosso vinho, tá com um brilho bem legal. Ó, vou mostrar o tanque para vocês, ó. Aqui aquela espuma, né, por causa da atividade fermentativa intensa, então ele aumentou, ele foi, né, fermentando, ele vai borbulhando como se estivesse fervendo, ele vai subindo a espuma, às vezes sobe até quase em cima. Por isso que é interessante, pessoal, quando for fazer o início, né, dessa fermentação fechada, é interessante sempre deixar um espaço de ar aqui, porque pode acontecer dessa espuma subir. Já chegou caso comigo até, pessoal, tem um airlock aqui, ele passar essa espuma por cima do airlock, tanto que era atividade fermentativa. Então aqui a gente pode reparar, ó, o acúmulo, né, da borra, né, dessas sujidades aqui nas laterais do tanque e principalmente aqui no fundo, ó. Vou mostrar aqui de cima, ó. Aquilo ali é uma lama, tá? Isso aqui, pessoal, se vocês acharem interessante, é um bom adubo líquido também, tá? Então vocês podem pegar isso aqui, diluir para 10 partes de água, misturar bem e colocar também nas suas plantas, tá? Isso aqui é muito rico em nutrientes, é bem interessante para suas plantas aí, beleza? Eu vou fazer a limpeza então desse tanque e já volto com vocês. Prontinho, então, pessoal, já lavamos bem água, sabão neutro, depois enxaguamos, legal, álcool 70 nele também, tá, pessoal? E essa sujeira que estava aqui em cima, tá? Daquela espuma, às vezes ela dá uma grudada. Você pode utilizar aquelas escovinhas para mamadeira de neném. Você coloca ela por dentro, que geralmente ela é maleável. Um pouquinho de sabão, você dá uma passada ali, ela vai sair tranquilo. Ou também uma esponjinha, tá? Não use o lado abrasivo. Um pouquinho de sabão ali, dá uma passadinha com o dedo assim, com a esponjinha, ela vai soltar. Beleza? Então aqui, pessoal, vamos utilizar o nosso funil, a nossa peneirinha super fina, malha 400, e vamos passar aqui o nosso vinho. E vamos deixar aqui ele escoar naturalmente. Quando finalizar o processo, eu volto com vocês. Feito então, pessoal, já fizemos aí toda a passagem do nosso vinho que estava aqui, de volta para o nosso tanque fermentador. E olha que interessante o uso, né, da peneirinha mesmo, a gente fazendo sifonamento tomando todo cuidado para não puxar, às vezes vem um pouquinho. E essa peneira ela é muito legal, porque ela é bem fininha, a malha dela, ó, quanto de impurezas ela ainda reteu. Isso vai nos dar muito menos trabalho na próxima trasfega, ó, sujeirinha lá no fundo. Então agora nós vamos lavar o nosso tanque, vamos lavar o nosso peneirinho, o nosso funil, né? Deixar ele aqui de lado, a gente faz isso. E agora, pessoal, a gente já pode voltar aqui o nosso airlock, tá? Fazendo esse fechamento, até um ponto importante, né? Vocês podem reparar aqui, ó, depois eu vou trocar esse álcool. Essas aqui são drosófilas, tá? Elas são atraídas, aquelas mosquinhas que vão na fruta madura, lá da sua fruteira, elas são atraídas pelo cheiro da fermentação e pelo cheiro do álcool.
tá? Aqui em cima, assim como esse, vocês podem colocar ó, um pedacinho de voal, prendi ali com aqueles prendedorzinhos de cabelo, né? E aí prende aqui, elas não conseguem entrar aqui pelos furinhos, por menores que sejam aqui do nosso airlock. Então aqui, pessoal, a gente basicamente vai fechar, tá? Vamos colocar um plastiquinho filme aqui em volta, cobrir novamente com os nossos saquinhos para ele ficar bem escuro, já que o nosso tanque é transparente, e deixá-lo aqui por mais 30 dias. Aí daqui a 30 dias, pessoal, nós vamos voltar e fazer uma nova trásfega, que será a nossa segunda. A ideia é fazermos 3, tá? Então essa, mais 30 dias a segunda, mais 30 dias a terceira, e aí depois ele vai ficar em repouso aqui alguns meses antes da gente invasar finalmente o nosso vinho. Maravilha, pessoal? Muita gente me pergunta, espaço de ar aqui em cima, tá? O ideal sempre, tá, pessoal, que eu não tenho um tanque menor do que esse já é 5 litros, eu não tenho um de 4. Se eu tivesse um de 4, com certeza eu utilizaria. Porque a partir daqui, quanto menor esse espaço de ar aqui dentro, mais interessante, tá? Apesar de ainda estar tendo, com certeza, ainda um pouquinho de atividade fermentativa aqui, alcoólica, ele já não vai ter mais tanta pressão, não vai ter mais movimento de airlock daqui para frente, tá, pessoal? Isso não vai acontecer. Então, se você fizer a trásfega, como você perde um pouquinho, porque você tira aquela, né, a gente perdeu um dedo aqui de impureza aqui em cima, né? Se você for fazer na trásfega e você tiver um tanque menor, para deixar esse espaço de ar aqui em cima cada vez mais reduzido, mais interessante. Se não, não tem problema, desde que você vede muito bem, tá? Fecha muito bem, passa um plastiquinho filme, cobre ele legalzinho, porque não pode, pessoal, o nosso vinho ter contato com ar atmosférico, tá? Que é esse ar que está aqui ao nosso redor. O contato constante com o ar atmosférico vai levar à oxidação do nosso vinho. Claro, eu não vou usar um tanque desse tamanho e só ter isso aqui de vinho no fundo, né? Aí é demais. Mas essa quantidade é até relativamente aceitável. Mas o ideal, fez a trásfega, vai diminuindo ali o tamanho dos seus tanques para deixar um mínimo de espaço ali de ar possível, tá? É mais recomendado. Maravilha, meus amigos? 30 dias então, se Deus quiser, a gente volta para mostrar para vocês aí a segunda trásfega. O trabalho ali é basicamente o mesmo, tá? De a gente fazer essa passagem, vocês vão ver que vai ter um pouquinho de sujidade aqui no fundo, e assim o nosso vinho vai ficando cada vez mais limpinho, mais bonito. Maravilha, meus amigos. Dúvidas, sugestões, manda ver lá nos campos dos comentários ou também lá no nosso Instagram, @meussitioemcasa. Meus amigos, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo aqui no Meu Sítio em Casa.